Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 15ª aula de língua portuguesa. Nessa aula nós faremos uma revisão de alguns conteúdos presentes no livro 1. Esses conteúdos estarão na nossa avaliação bimestral. São esses os nossos conteúdos. Uso de i e in nas páginas 51 e 52. Uso de preposições, páginas 52 e 53. Numerais multiplicativos e fracionários, páginas 59 a 64, e os encontros vocálicos, páginas 66 a 68. Antes de falarmos sobre o uso do i e do in, vamos entender o que eles são. Bom, em algumas palavras, gente, nós adicionamos pedacinhos para formarmos novas palavras. Esses pedaços, digamos assim, são chamados de afixos. Tá? Esses afixos, eles vão ter um determinado nome de acordo com a posição na palavra. Por exemplo, se eu coloco um pedacinho no começo de uma palavra, eu tenho um prefixo. Se eu coloco no final, eu tenho um sufixo. Esses prefixos, esses sufixos, eles têm significados, certo? Olha aqui um exemplo. Eu tenho a palavra feliz. Se eu adiciono um pedaço no começo, um prefixo, eu tenho infeliz. E eu posso colocar também no final, felizmente. E posso adicionar no começo e no final, infelizmente. Então, aqui nós temos exemplos de prefixos. Infeliz, incerteza, desamor. Ou seja, são antes do radical, antes da minha palavra, digamos assim. E após o radical, que é a partezinha da minha palavra que se repete, eu tenho os meus sufixos. Lealdade, realmente, pedrada. Agora que a gente já entendeu o que é um afixo e um prefixo, no caso, nós vamos falar um pouco do i e do in. Bom, gente, o i e o in, eles são prefixos. Você vai adicionar no começo de algumas palavras e ele vai ter o significado de contrário, certo? Por exemplo, feliz, pessoa alegre, contente. Infeliz é uma pessoa que está triste, que não está feliz. Então, esses prefixos i e in, quando adicionados no começo de uma palavrinha, eles vão significar o contrário daquela palavra, tá bom? Agora nós iremos para o nosso próximo conteúdo. Só um detalhe aqui sobre o i e o in. Muito cuidado, nem toda palavra que começa com i ou in, eles significam o contrário, tá bom? Por exemplo, algo que é ilegal. Aí sim é o que é não legal. Mas o ímã, por exemplo, um ímã, esse i está no começo, é um prefixo? Não. Incêndio é um prefixo? Não. E como é que eu faço, Tia, para saber se é um prefixo ou não? Você tira e pronuncia o restante da palavra. Por exemplo, incêndio, tira o in, sobrou cêndio. Essa palavra cêndio existe? Não existe. Então, esse no caso, o incêndio, não é esse in, não é um prefixo. Mesma coisa, ilegal, tira o i, ficou legal. Legal existe? Existe. Então, ilegal é o que não é legal, contrário de legal. Agora sim, vamos falar um pouco sobre as preposições. Bom, gente, preposições é uma classe gramatical, tá certo? Está lá na página 52 do livro de vocês. Ela é uma classe gramatical, uma palavra invariável, ou seja, ela não vai modificar, não vai para o feminino e masculino, singular e plural, uma palavra que não se modifica. E ela vai ser utilizada para ligar termos dentro de uma oração, tá? No caso aqui que a gente está falando de oração, estamos falando de frases, né? Aquelas frasezinhas que tem o quê? O verbo, podendo ter sentido ou não. Então, teve o verbo, é uma oração. E a minha preposição, ela vai ligar termos de uma oração, ou seja, termos de uma frase ou de uma oração. E vai estabelecer uma relação entre eles, ou seja, se eu retiro, perde completamente o sentido. Aqui nós temos os exemplos de alguns. Resultado da deficiência. Se eu tiro e fica resultado da deficiência, perde sentido. Ausência de uma enzima. Se eu tiro esse de, fica ausência uma enzima. Perde o sentido. Então, essas palavrinhas, elas que estão aqui em negrito, elas estão no meio, ligando termos e relacionando, né, estabelecendo uma relação entre eles.
Então, olha só, aqui eles estão colocando as preposições mais utilizadas. A, até, com, de, desse, em, para, por, sem e sobre. Essas são as mais utilizadas, mas não são as únicas, tá bom? Primeiramente aqui, a definição completa de preposição. Palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e dependência. Ou seja, se eu retiro, perde o sentido, porque elas são dependentes. Brinquedos de Isabel, caixas de plástico, a gente tem a palavra principal e a palavra secundária. E entre elas, uma preposição que irá estabelecer essa relação de sentido e dependência. Lembrando que a preposição ela é uma classe de palavras invariáveis, ela não vai variar. Ou seja, você não tem o plural de, você não tem o feminino e o masculino dessas palavras, elas têm uma única forma. Bom, nós vimos as mais utilizadas, mas não vimos todas. Aqui nós temos todas as preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, deste, em, entre, para, por, perante, per, sem, sobre, trás. Lembrando que esse trás aí, ele tem um acento, tá bom? Um acentozinho agudo no A. Essas preposições, gente, elas podem combinar ou se contrair com outras palavras, formando novas palavras, tá? Na combinação, você vai juntar uma preposição com uma outra palavra e não vai ter perda de fonema, ou seja, eu vou juntar o A com o O e vou formar ao, tá? Já na minha contração, quando eu juntar minha preposição com uma outra palavra, eu tenho uma perda de fonema, ou seja, eu tenho uma perda de uma letra. Exemplo, de mais O, eu não vou formar del, eu vou formar da, tá bom? Desculpa, de mais A, da. Em mais O, nó. Então, sempre eu vou perder alguma letra na minha contração. Já na minha combinação, eu não vou perder nenhuma letra, ou seja, eu não tenho uma perda de fonema. E aqui eu tenho um exemplo de algumas combinações. Combinação, vocês vão perceber que são poucas, mas contrações nós temos bastante. Então, olha só a combinação. Preposição, aqui é a preposição a. A mais o artigo o, ao. A mais o artigo os, aos. A mais advérbio onde, aonde. E aqui nós temos exemplos de contrações, tá bom? De mais O. No caso aqui, gente, aqui nós temos as contrações de preposição de preposição em, preposição a, e nós temos também a preposição por ou per. Antigamente, a gente usava a preposição per para duas coisas. Para o termo de renda per capita e também para essas contrações. De um tempo para cá, nessas contrações, algumas gramáticas trazem a preposição por. Ou seja, a preposição per ela foi substituída em algumas gramáticas pela preposição por, tá bom? Então, olha só. Geralmente, as minhas preposições, elas vão se contrair ou se combinar com pronomes, com artigos, tá? Com advérbios. Então, olha só. Aqui eu tenho contrações de mais O, dó. Esse O é um artigo. De mais ele, dele. O ele, pronome. De mais este, deste. Também pronome, o este. De mais isto, disto. Pronome também. E aí nós temos o de mais esse, que é o desse. De mais isso, disso. De mais aquele, daquele. De mais aqui, daqui. De mais ali, dali. Então, olha só. O artigo, ele, este, isto, esse, isso e aquele são pronomes, aqui e ali, advérbios, tá? E aqui nós temos a preposição em, ela também vai contrair com outros, com artigo também, com pronome também. Olha só, em mais O, nó, em mais ele, nele, em mais este, neste, em mais isso, nisto, em mais esse, nesse, em mais um, num, em mais aquele, naquele. Também vai acontecer, gente, elas também têm a variação no plural, né? Em mais os, nós, em mais estes, nestes, tá bom? Então, também você pode ter essa contração com o pronome, com o artigo no plural. E aqui a preposição por, antiga per, né? Que antigamente era usado com per,
por mais O, pelo, por mais A, pela, e aí nós temos pelos e pelas. E aqui nós temos a contração da preposição a com o artigo a ou as. E aí nós temos o a com a crase. Lembrando que a crase, gente, vocês vão estudar posteriormente, tá bom? Lá para o 5º ano, um assunto um pouco mais complicado, com muitas regras, né? Mas ela existe, porque muitas vezes quando a gente coloca o acento para o lado contrário, você fala, Tielânia, para o outro lado, porque confunde muito a crase, né, com o acento agudo, mas ele é realmente para o lado contrário ao acento agudo, tá bom? E aqui, como eu estou falando, a mesma coisa que eu falei na página anterior, no slide anterior, na página 53 eles trazem eles chamam como combinação, mas aqui nós temos contrações, né, porque pode ter combinação e contração, mas aqui nós temos contrações de algumas preposições com outras palavras. Página 62, numerais, né? Outra classe gramatical, os numerais eles indicam quantidades, podem ser classificados de 4 tipos, tem mais um aí, mas nós não vamos falar sobre ele, que são os numerais cardinais e ordinais que nós já vimos, os fracionários e os multiplicativos. Nos fracionários eu tenho o quê? Como se fosse representar uma fração, uma parte de um todo. Metade, um meio, um terço, um quarto. Nos meus numerais, olha aqui os exemplos, não é? Meio ou metade, um terço e um quarto. Nesse caso, a gente pode perceber que está sendo representado através das figuras. E quando nós escrevemos, nós temos numerais fracionários. Nos numerais multiplicativos, nós temos multiplicações, ou seja, quantas vezes algo foi multiplicado. Por exemplo, dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes, quádruplo, 4 vezes e assim sucessivamente. Olha só, triplo, 3 vezes mais, quádruplo, 4 vezes mais, quíntuplo, 5 vezes mais. E aqui a classificação de maneira geral dos meus numerais, né? Cardinais são aqueles que indicam quantidades, 1, 2, 3. Ordinais são aqueles que indicam ordem. Os ordinais, eles podem variar com o gênero, né? Primeiras, primeiros, terceiro, terceira, vigésimo, vigésima. Ou seja, terminar com O, ele é masculino, se terminar com A, relacionado ao feminino. Fracionários que estão relacionados com frações, ou seja, uma parte de um todo, um quarto, 2 terços, 3 quintos. E os multiplicativos que indicam multiplicações, dobro, triplo, quádruplo. Encontro vocálico. Bom, gente, o encontro vocálico nada mais é do que a sequência de sons vocálicos em uma palavra. Esses sons vocálicos, eles podem ser representados por vogais, por semivogais e até mesmo por consoantes, como o M e o N, naquela pronúncia de em, in, on, também é considerado como um som vocálico, tá? Nunca vai acontecer 2 vogais numa mesma sílaba. Como assim, Tielânia? Desde pequenininho que eu aprendi que encontro vocálico era encontros de 2 ou mais vogais, poderiam ficar juntos ou separados. Pois é, só que não são 2 vogais sempre. Nós temos vogais e semivogais. Como assim? Essas vogais, elas vão de acordo com a pronúncia. De uma maneira geral, nós temos A, E, I, O, U como vogais. Mas com relação à pronúncia, nós temos os nossos fonemas e aí nós temos vogais e semivogais. Geralmente, o I e o U, eles são semivogais, mas vai depender da palavra. E aqui a classificação de acordo com o nosso encontro vocálico. Nós temos os ditongos, que são dois sons vocálicos que ficam juntos. Nesses 2 sons vocálicos, um é vogal e o outro é semivogal. Ou seja, um vai ser pronunciado com maior intensidade. E a outra vogalzinha, que é a semivogal, ela vai vir meio que escorada na vogal. Olha o exemplo. Noite. Eu posso perceber que no noite eu tenho o O e o I juntos na mesma sílaba. Mas qual é o que eu pronuncio mais? Noite. É o O ou é o I? Pode perceber que o noite, o O, ele faz com que eu abra a boca para pronunciar.
sai com maior facilidade. Já o meu I, ele praticamente não é pronunciado. Então, o meu O é vogal e o meu I é semivogal. Limão, ok, mão, o meu A é muito mais facilmente pronunciado. Então, o meu A é vogal e o meu O é semivogal. Ouro, O vogal e U semivogal. Já no meu tritongo, eu tenho 3 sons vocálicos na mesma sílaba. 2 semivogais e uma vogal. Olha o exemplo. Quaisquer. Quando eu pronuncio quais, pode observar que o A sai facilmente. Então, o A é a minha vogal e o U e o I, semivogal. Paraguai. O A, vogal, o I, semivogal. O A sempre será vogal, tá certo? Ele é o mais forte de todos, mais pronunciado assim com maior força, o que é pronunciado com a intensidade maior. Já no meu hiato, eu tenho dois sons vocálicos que ficam separados. Como eles ficam separados, os dois são pronunciados de maneira forte. Então, os dois são vogais. Saúde, eu pronuncio o A e o U. Então, os dois são vogais. Baú, cooperar. Ó, os dois são pronunciados. Então, no meu ditongo, 2 sons na mesma sílaba, uma vogal e uma semivogal. Tritongo, 3 sons vocálicos na mesma sílaba, vogal e 2 semivogais, no caso vai ser semivogal, vogal e semivogal. E no meu hiato, 2 sons vocálicos que ficam separados, e são 2 vogais. Aqui nós temos mais alguns exemplos, certo? Ó, limão, né, ditongo, que ficam juntos. 4, ouro. No tritongo, quaisquer, Chaguei e Uruguai. Já no meu hiato eu tenho piada, oceano e ciúme. E aqui, mais uma vez, ele está repetindo que os ditongos e os tritongos permanecem juntos e o hiato permanece separado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido o nosso conteúdo. Em caso de dúvidas, anota e tira nas nossas videoconferências. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!